Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz de Jesus esteja sempre entre nós, nos fortalecendo, nos iluminando e nos conduzindo pelo caminho do bem. Que tenhamos uma semana de muita luz e de muito aprendizado. E o nosso estudo de hoje é do livro Jesus no Lar, meu livrinho bem destruído porque muito lido. E o capítulo 40 chama-se O Venenoso Antagonista, e é uma historinha. Diante da noite refrescada de brisas cariciantes, Felipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma, com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. E, interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. O Senhor nosso Pai precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta, e para isso localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Aí situado, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Fundaram um ativo núcleo de caridade e fé transformadora que valia por avançada sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. Toda vez que nós somos chamados a fazer alguma tarefa no bem, cada vez que essa tarefa envolve a nossa transformação íntima, ela se torna mais complicada, mais difícil, porque não envolve só ajudar os outros, mas transformar a nós mesmos para que a nossa ajuda seja feita quase automaticamente, porque a gente sabe o que é bom e a gente faz por saber o que é melhor. Mas se a gente não estiver preparado, a gente não está disponível ainda para esse serviço e muitas vezes a gente acaba se perdendo. E ele continua. O espírito das trevas, a princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Muitas vezes, para desativar um núcleo de trabalho no bem, dentro de um lar, não precisa ser um templo religioso, mas dentro de um lar onde as coisas estão acontecendo direitinho, os pais estão conseguindo educar seus filhos, vivendo a sua vida simples ou luxuosa, não interessa, mas estão conseguindo conduzir aquela família para o caminho que eles acham correto, e é importante dizer isso, porque às vezes a gente cria uma lista de regras para a gente acha que tem que ser aplicada aos outros exatamente daquele jeito. E não é assim. Cada um vive uma situação de verdade. A verdade é uma só. O bem, o amor, a caridade, os bons costumes, os bons sentimentos, eles são só. Mas cada um vai direcionar eles de uma maneira, porque nós não somos iguais. Então vamos agir de maneiras diferentes para obtermos o mesmo fim. Mas toda vez que a gente tem essa reunião de pessoas imbuídas de fazer algo bom, aparece aquele ambiente, aquela situação, aquelas pessoas que por inveja, por ignorância ou por puro desprezo mesmo, começam a minar as forças desse trabalho, desse núcleo do bem. E ele diz aqui que nesse caso a família superou a maledicência e continuou. E aí o espírito das trevas espalhou ao redor deles logo após as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Algumas das maiores dificuldades, e a gente sente isso no nosso Jesus no Lar, envolve a falta de recursos para expandir grandemente aquilo que a gente já considera bom. Então a gente tem a ideia de que precisamos ser grandes para sermos bons. E isso não é verdade. Às vezes num núcleo simples, com pessoas dando do que eles têm, do que lhes faltam, como diz o óbolo da viúva, é que a gente consegue efetivamente criar um ambiente de fraternidade, porque todos ali estão sabendo as dificuldades e trabalhando para superar elas. E nesse caso, os nossos companheiros aqui também superaram, porque a pobreza a gente acha que é uma prova difícil, mas quando a gente não tem muitos recursos, a gente costuma ser mais generoso.
Porque entra aquela história de falar, não tenho nada a perder, então eu vou fazer o meu melhor. Quando a gente tem muitas posses, como diz no Evangelho, que Jesus pede ao rapaz para deixar os seus bens e segui-lo, aí é mais difícil porque a gente tem aí as nossas correntes prendendo a gente. É mais difícil quando a gente tem muita coisa, se desprender dela para fazer algo diferente. E ele consegue. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Muitas vezes também a gente está tentando fazer as coisas, não necessariamente são as melhores, não necessariamente são as perfeitas, mas sempre tem alguém, um ambiente melhor para falar, você não vai conseguir, isso não te pertence, isso não é bom, você está sendo snob, você está se querendo aparecer, fazendo esse trabalho, e aí a gente vai deixando. E começam a caluniar, falando que isso não tá bom, que isso não foi assim, que eu acho que eles estão fazendo alguma coisa errada, e aí a gente se desmotiva. E ele continua. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para o outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. As obras grandiosas também sofrem desse tipo de investida, porque não é difícil, nós somos humanos, não é difícil a gente se envaidecer porque estamos fazendo certo, porque as pessoas estão reconhecendo que nós estamos fazendo certo. E aí a gente vai se tornando vaidoso, vai se tornando exigente, vai se colocando um pouco acima dos outros. E esse é um dos motivos porque muitas obras, e a gente conhece muitas, se perdem ao longo do caminho. Porque a gente coloca nós na frente de Deus. A gente quer ser maior que ele, fazer um trabalho, achando que o trabalho é feito por nós, quando na verdade nós somos só instrumentos. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para diante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. E aí a gente tem um exemplo maravilhoso de Chico Xavier, que não ficava com nada do que ele recebia, nem de homenagens, nem de dinheiro, passava tudo àqueles que tinham necessidades. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que, muito de leve, alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solene: És um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca antes de tudo sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faz penitência perante o Eterno. Clama tuas culpas, tuas culpas. E a gente percebe muitas vezes a gente desistir do trabalho de elevação espiritual, e isso não é só numa casa espírita, num templo religioso, é dentro do lar, é dentro do nosso trabalho. A gente vai perdendo a confiança, achando que não somos capazes. E é uma linha aí muito fininha essa que fala de sermos positivos no que fazemos, acreditando nos nossos potenciais, e aquele que nos torna arrogantes. É uma linha difícil de caminhar, é uma linha de equilibrista, porque se a gente começar a achar que a gente é demais, a gente falha. Se a gente achar que a gente não é nada, a gente também falha. E isso acontece muitas vezes porque num trabalho de evolução, de aprendizado e de construção espiritual melhor, seja num lar, de repente dentro de casa, com os pais mesmo, na orientação dos filhos, às vezes a gente erra a mão, e erra mesmo, muitas vezes, sendo muito rígidos e não permitindo que aqueles espíritos que estão emprestados a nós realizem os seus potenciais, porque a gente tem medo que eles sofram alguma coisa, não é por maldade, por medo deles sofrerem alguma coisa, então a gente cerca eles de
todas as possibilidades possíveis para que eles não sofram, e eles acabam sofrendo mais porque estão muito frágeis para lidar com o mundo. Ou então a gente faz ao contrário, relega eles ao nada e não dá atenção ao abandono, e aí eles se perdem por falta de orientação. Então é uma linhazinha assim complicada de entender, mas a gente vai estar sempre caminhando nela no momento em que a gente entender que não é a nossa vontade. A gente tem uma oração que fala isso, não é a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. E se a gente se orientar por esses ensinamentos, aí a gente tem uma modificação no ambiente ao nosso redor, porque não é o que nós queremos, mas é o que precisa ser feito. E quando ele fala assim, clama as tuas culpas, às vezes a gente acha que tá fazendo um trabalho, tá indo direitinho, tá fazendo... E aí as pessoas começam a reclamar e falar mal, e aí a gente começa a cair falando, eu sou culpado. Isso acontece muito na família, quando os filhos fazem alguma coisa que não é correta, e a gente tentou ali, como pais, orientar, e eles se perderam. E a gente tem que lembrar que são espíritos livres, espíritos independentes. Às vezes a gente falha sim na educação, às vezes a gente falha no excesso de conforto, não dá limites, isso são falhas sim, mas o tempo que a gente perde se culpando porque fizemos isso ou aquilo errado, a gente não se adianta. Joana de Ângeles diz, e é muito bacana, ela fala que o ser consciente, adulto, integral, ele não se culpa, ele se responsabiliza. Quando a gente derruba o leite na mesa, é nossa culpa? Fomos nós que derrubamos. Mas se a gente ficar lá se lamentando, olha, caiu o leite, olha que horror, eu sou uma pessoa horrível, eu derrubei o café, o leite nessa mesa arrumada, maravilhosa. Se a gente ficar assim, não resolve nada. Muitas vezes a gente faz isso por preguiça, mas se a gente se levanta rapidamente, seca, lava a toalha, arruma a mesa, a gente se responsabiliza pelo nosso erro e aí a gente segue adiante, troca a toalha, deixa a mesa bonitinha, enxuga o chão e segue adiante. E nisso, a toalha está lavada, o chão está limpo e o leite está retirado dali. E a gente coloca um outro copo e continua seguindo e toma mais cuidado da próxima vez. Por isso, não adianta se culpar, é preciso se responsabilizar, porque responsabilidade faz a gente mudar e agir. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se, esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios, e entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorridos alguns dias, morreu de pesar. Então a tristeza costuma fazer isso com a gente começa a se sentir inútil, que eu não sirvo, eu não vou conseguir, e abandona a boa luta. Vendo-o desaparecer sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. Parece muito exagerado isso, mas a gente vê famílias que estavam ali estruturadas, bonitinhas, funcionando bem. Quando uma pessoa começa a se sentir mal, quando começa a se sentir não pertencente àquilo, que não é digno daquilo, as coisas vão andando para trás e todo o ambiente é contaminado por essa tristeza. E assim o venenoso antagonista venceu os dedonados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou interferir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir, com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Não desanimemos, não nos deixemos levar pela tristeza. Às vezes a gente fica desanimado mesmo, acontece,
Mas aí a gente leva o nosso pensamento, faz aquela boa vibração e fala, calma, eu consigo, eu dou conta. Se eu não tiver conta sozinha, eu vou pedir ajuda e eu vou encontrar no longo do meu caminho pessoas que vão me ajudar nessa tarefa. Se ela for boa, se ela não for, se estivermos aí enveredando por um caminho ruim, a gente para com ele, recomeça de novo, assume os nossos erros, mas não desiste. Segue até o final na construção desse reino de Deus que a gente quer colocar dentro de nós. Muita paz a todos. Lembremos das nossas vibrações por todos aqueles que estão ao nosso redor, que haja luz, paz, fé e equilíbrio ao nosso redor. Que Jesus nos abençoe, que nos dê uma semana de muita luz, de coragem, de fé e que a alegria e a confiança em Deus sejam os nossos melhores companheiros. Graças a Deus.